dar início a mais uma aula, né? Nossa aula de número 6, onde a gente vai falar então das equações químicas, né? Começar a falar a representação das reações químicas a partir de equações químicas. Mais especificamente, a gente vai falar das equações químicas e seu significado e fazer balanceamento de equações químicas sobre de três formas: método de simples inspeção, método de transferência de elétrons e método de inspeção algébrica, tá? Seguindo a nossa referência lá do livro de cálculos básicos da química, esse daqui é o nosso capítulo 7, tá? Eu pulei o capítulo 6, que trata sobre algumas grandezas para gases, que a gente vai voltar a falar quando a gente falar um pouquinho de termodinâmica, ok? Então vamos seguindo. Bom, qual que é o significado das equações químicas, né? Nada mais é do que a representação simbólica de uma reação química. Todo mundo já está acostumado, a gente já viu isso no ensino médio e é bem comum da gente interpretar equações químicas que vão então significar o que acontece no ambiente químico, tá? Por exemplo, se a gente pegar essa reação aqui, ela representa para a gente a combustão do etanol, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, um carro que é alimentado, né, usa como combustível o etanol, provavelmente lá no motor, provavelmente não, obviamente lá no motor está ocorrendo essa reação aqui, reação de combustão do etanol, tá? Então essa daqui é uma representação a partir de símbolos químicos da molécula do etanol. Consequentemente, essa daqui é da molécula de oxigênio, do gás oxigênio, e lá a gente tem o gás carbônico e a água, tá? Então são representações com símbolos daquilo que acontece no ambiente químico, tá? Outros detalhes aqui a gente pode falar também. Quando a gente representa, então, uma equação química, uma reação química com uma equação, a gente vai ter, então, algumas coisas, os elementos, né, as moléculas, ou seja lá, quais entidades a gente tem representada na equação química, divididos por uma seta, tá? Tudo que a gente tiver do lado esquerdo dessa seta, a gente vai chamar de reagente, tá? E tudo que a gente tiver do lado direito dessa seta, a gente vai chamar de produto, ok? Então, os reagentes são aqueles que se combinam para formar os produtos, tá? Então, a gente pode traduzir assim, né? A gente tem aqui, por exemplo, um sinalzinho de mais, né? O que significa esse sinalzinho de mais? É como se a gente traduzisse assim. Então, essa daqui é a representação simbólica da molécula de etanol, tá? Então, eu tenho o etanol, ok? O mais, o sinalzinho de mais, pode ser interpretado como sendo reage com, certo? Reage com quem? Com oxigênio, com gás oxigênio, certo? Então eu posso interpretar esse lado aqui dos reagentes como sendo etanol reage com oxigênio. A seta vai dizer para a gente o que vai formar. Então dá para eu traduzir a seta, né? Vou usar uma outra seta aqui para falar da seta. Para formar, ou formando, né? Formando ou produzindo, qualquer que seja, formando gás carbônico. Então, essa aqui é uma molécula de gás carbônico e água. Certo? Então, ó, como é que a gente lê essa representação aqui simbólica de uma reação química? Etanol reage com oxigênio, formando gás carbônico e água. Certo? Outras coisas que a gente pode se atentar aqui, ó, esses símbolos, né, ao lado de cada uma das moléculas. Deixa eu limpar essa parte aqui para ficar mais claro para a gente. Isso aqui representa o estado físico de cada uma dessas moléculas na reação. Então, onde a gente tem L, significa líquido, certo? G, gás, no gasoso, né, estado gasoso, e se aparecer o S, a gente vai saber que é o estado sólido, tá? Outras representações podem aparecer, por exemplo, um AQ, certo? Normalmente, algumas espécies são dissolvidas no solvente, o solvente que a gente mais usa é a água, então significa que ela está em meio aquoso, então o AQ significa aquoso, tá? Se aparecer alguma outra coisa diferente disso, a gente vai interpretando. Então aqui, ó, etanol na forma líquida reage com oxigênio na forma gasosa para formar CO2 na forma gasosa e água na forma líquida, tá? A gente vai sempre
interpretar dessa forma. Outra coisa importante para a gente aqui são o que a gente chama de coeficientes estequiométricos. São esses números aqui que a gente tem na frente de cada entidade, né? Quando não aparece nada, significa que a gente tem o número 1. Então aqui, no caso do etanol, é o número 1 que tá aparecendo, que deveria aparecer aqui, mas normalmente a gente não representa, tá? Então esses números aqui, eles são chamados de coeficiente estequiométrico. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele e da importância que a gente tem para ele, ok? Vamos seguir. Bom, uma equação química, ela só faz sentido se ela estiver balanceada, tá? E o que significa uma equação química balanceada? Significa fazer uma relação entre todas as entidades químicas que compõem, tanto reagentes como produtos. Por exemplo, se a gente pegar aqui, nesse caso, a gente tem ferro metálico, né, reagindo com H+, para formar ferro no estado de oxidação 3+, mais o gás hidrogênio. Se eu escrever sem os coeficientes estequiométricos aqui, essa equação química ela não está completa, tá? Eu preciso indicar os coeficientes estequiométricos aqui para eu saber qual é a relação entre as entidades. Por exemplo, eu preciso saber que quando eu reajo ferro com H+, eu preciso de 2 entidades de ferro para 6 entidades de H+, tá? E do lado de lá, os produtos formados vão ser, então, 2 entidades de ferro 3+, e 3 entidades de H2, tá? Esse coeficiente estequiométrico aqui, ó, ele vai representar, então, qual que é a relação entre reagentes e produtos que a gente tem, tá? E isso vai ser muito útil daqui para frente quando a gente tiver que usar reações químicas, equações químicas, para fazer cálculos estequiométricos, obviamente, tá? Esses coeficientes estequiométricos aqui, ele pode ter qualquer unidade. Eu posso estar falando, por exemplo, de 2 entidades, em alguns casos, 2 átomos, tá? Posso falar de 2 dúzias, tá? Mas o mais comum da gente se referir aqui é a unidade química que a gente mais usa, que é a quantidade de matéria. Então, posso falar aqui que eu tenho 2 mols, por exemplo. Então, aqui eu posso interpretar o seguinte, ó, 2 mols de ferro reagem com 6 mols de H+, para formar, ou traduzindo a informação na forma de símbolos, né? 2 mols de ferro 3+, e 3 mols de H2, tá? Então, quando eu olho para essa equação química, o que eu estou lendo é exatamente isso que eu acabei de escrever aí, ok? Beleza, como é que a gente balanceia as equações, né? Então agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho. Todo balanceamento de equações químicas é então baseado no princípio de conservação da massa, que foi desenvolvido, esse estudo foi desenvolvido por Lavoisier lá no século XVIII. Esse princípio da conservação da massa é de 1777. Ele diz o seguinte, ó, quando uma reação química ocorre, a massa final dos produtos obtidos é igual à massa dos reagentes consumidos, tá? O que significa? Se eu somar a massa de todo mundo dos produtos, essa massa tem que ser exatamente igual à massa de todos os reagentes de quando eu comecei a reação. Ou seja, né, a gente não perde massa durante a reação, certo? Tudo que estava do lado dos reagentes tem que se transformar em produto sem haver perda, certo? Então é com base nesse princípio que a gente vai fazer o balanceamento das equações químicas. Todas as entidades que eu tiver do lado dos reagentes, eu vou ter as mesmas quantidades do lado dos produtos, tá? Então assim a gente faz o nosso balanceamento. Por exemplo, aqui, ó, seguindo as cores, né, pegando as reações que a gente discutiu até agora. Vou pegar para o ferro aqui. Então eu tenho 2 mols de ferro aqui do lado dos reagentes e do lado de lá, em vermelhinho, ó, mais outros 2 mols de ferro. Então a entidade ferro, embora o estado de oxidação aqui seja diferente, eu tenho 2 mols de ferro aqui e 2 mols de ferro lá. Tá ok, certo? A outra entidade que aparece aqui é o hidrogênio, tá? Independente se ele está na forma de H+, né? É o átomo, né? Na verdade, a gente tem que contar aqui todos os átomos, né? Então, o átomo de hidrogênio aparece 6 vezes aqui. Então, 6 átomos de hidrogênio. Do lado de lá, eu tenho a molécula de H2. Cada molécula de H2 tem 2 átomos de hidrogênio.
e eu tenho 3 mols da molécula de H2. Então eu tenho 6 mols do átomo de hidrogênio, certo? Então eu tenho 2 ferro aqui, 2 ferro aqui, 6 hidrogênio aqui, 6 hidrogênio aqui. Tudo que eu tenho desse lado se repete em termos de átomos, né, do outro lado também. Então essa equação aqui é uma equação química balanceada, tá? Eu só posso inferir qualquer coisa sobre a equação química depois que ela estiver balanceada, tá? A outra reação que a gente viu anteriormente, da combustão do etanol. Então vamos contar de novo. Tudo que eu tenho desse lado aqui, eu tenho que ter do outro lado. O que eu tenho desse lado? Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Do outro lado eu também tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles estão nas mesmas quantidades? Vamos contar. Ó. Carbono está em azulzinho aqui, né? Então, ó, 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui, tá? Hidrogênio, tenho 5 aqui, mais 1 aqui, então 5 hidrogênio aqui, mais 1, igual a 6 hidrogênio, tá? Vamos contar do lado de lá. 3 moléculas de H2, cada molécula tem 2 hidrogênio, 3 vezes 2 igual a 6 átomos de hidrogênio, ok? Então, carbono bateu, hidrogênio bateu. Vamos mudar a corzinha aqui só para a gente contar o oxigênio que está em verde, tá? Então, olha aqui, ó, 1 oxigênio aqui. Aqui eu tenho 3 moléculas do gás oxigênio. Cada molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, né? Então, 3 vezes 2 são 6. Então, tem 1 mais 6 aqui, igual a 7 oxigênio, tá? Vamos contar do outro lado. 7 oxigênio, não 70. Né? Duas moléculas de CO2. Cada molécula de CO2 tem 2 oxigênios. Então, 2 vezes 2 igual a 4. Mais 3 moléculas de água. Cada molécula de água tem 1 átomo de oxigênio. Tá? Então, 3 aqui. 2 mais 2, 4. 4 mais 3 igual a 7 átomos de oxigênio. Então, bateu. Bateu carbono, bateu hidrogênio, bateu oxigênio. Tem a equação química balanceada. Tá? Beleza. Mas, normalmente, a gente pode receber a equação química sem os seus coeficientes estequiométricos. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, nesse caso aqui, vamos escrever a de cima que é mais fácil. Eu poderia escrever assim, ó, ferro reage com H+, para formar ferro. Ferro 3+, mais hidrogênio. Porque eu conheço reagentes e conheço os produtos que vão ser formados, tá? Mas quais são os coeficientes estequiométricos aqui? Né? Como é que eu descubro quanto vale cada um desses números aqui, certo? Então a gente tem 3 formas de fazer. Isso vai depender da complexidade da reação que a gente estiver trabalhando, da equação, melhor dizendo. Tá? Vamos lá então. O primeiro deles é o que a gente chama de método de simples inspeção, que é o que normalmente a gente faz. Tá? Os 2 primeiros, na verdade, o terceiro método é um pouquinho mais complicado, a gente quase nunca usa. O que significa? Exatamente, balancear equações químicas simples, mas que não sejam de oxirredução, certo? Ou seja, que não tenha oxidação e redução das espécies. Já vou falar um pouquinho mais especificamente disso na sequência. Tá? Então aqui, ó, balanceamento de equações químicas simples. Por exemplo, essa que tem aqui. Tá? Então a gente vai olhar aqui e vai ver que reação é essa. Né? Eu tenho, vou falando os nomes aqui para a gente já ir fixando. Né? Hidróxido de cálcio na forma sólida, reagindo com ácido nítrico na forma aquosa. Né? Então significa que eu tenho ácido nítrico em uma solução aquosa. Tá? Para formar nitrato de cálcio na forma aquosa e água na forma líquida. Tá? Se a gente olhar aqui, essa reação obviamente não está balanceada. Né? Só para a gente bater o olho aqui, ó, eu tenho aqui hidrogênio, eu tenho 2 aqui, mais 1 aqui, 3, e do lado de lá eu tenho só 2. Tá? Então a gente não está com essa equação química balanceada. Como é que a gente vai balancear? De acordo com o método de simples inspeção, a gente tem 3 regrinhas para seguir. Ok? Vamos fazer cada uma delas aqui. Então a primeira delas é o seguinte: escolher a substância, né, entenda como elemento aqui, ou átomo, tá, cuja fórmula contém o maior número de átomos de um elemento. Tá, não, aqui é diferente, né? A substância é uma dessas entidades que estão aqui na reação, tá? Então escolher uma dessas substâncias cuja fórmula contém o maior número de átomos de um elemento, tá? No nosso caso aqui, a gente vai escolher então o ácido nítrico. Então a nossa escolha aqui foi o ácido nítrico
porque tem maior número de oxigênio, ok? Tenho 3 oxigênios aqui, na outra molécula eu tenho 2, tal. Então a minha escolha aqui foi o ácido nítrico por conta, seguindo a nossa primeira regra, certo? Deixa eu apagar ali para não atrapalhar a gente. Vou voltar aqui. Então tá. Fixamos o ácido nítrico, tá? Vamos agora para segunda regrinha. Anteriormente aqui. Evitar hidrogênio e oxigênio, tá? Na hora de fazer o balanceamento. Então aqui fixamos o ácido nítrico, tá? Igualar o número de átomos dos demais elementos, exceto hidrogênio e oxigênio, em ambos os lados da equação, tá? Então vamos lá, a gente tem ácido nítrico aqui, a gente escolheu ela na primeira etapa, a gente vai colocar o número 1 aqui, tá? Vamos fixar como sendo 1. Vamos escolher, olhar para os elementos, exceto o hidrogênio e oxigênio aqui, e balancear lá do outro lado. Então eu tenho aqui hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se eu tenho o número 1 aqui na frente, eu tenho um átomo de nitrogênio, certo? Do outro lado, eu vou ter que nitrogênio aqui nessa molécula, né, no nitrato de cálcio. Mas eu tenho 1 vezes 2 aqui, certo? Então eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Não bate com esse 1 aqui, tá? Mas se eu deixar o número 1 aqui e colocar o número 2 aqui, isso vai bater, certo? Então, ó, de cara, eu já balanceei o nitrogênio, tá? Então, para o nitrogênio, a nossa equação química está balanceada. Isso eu estou seguindo aqui a nossa primeira regrinha, tá? Então, ó, tem 2 átomos de nitrogênio desse lado e 2 átomos de nitrogênio desse lado aqui, tá? Agora eu vou igualar os outros átomos, exceto hidrogênio e oxigênio. Exceto hidrogênio e oxigênio, eu só tenho cálcio, certo? E eu tenho já o número 1 aqui, para um átomo de cálcio desse lado aqui dos produtos, tá? Do outro lado, só aparece o cálcio nessa molécula aqui. Se eu colocar o número 1 aqui, eu também vou ficar com um átomo de cálcio. E assim, estabelecer a relação dos átomos de cálcio, tá? Por fim, a gente vai igualar o número de átomos de hidrogênio e oxigênio. E depois fazer uma conferência de todos os átomos, tá? Vamos primeiro fazer para o hidrogênio, então. Ó. Dessa forma aqui, quantos átomos de hidrogênio eu tenho desse lado aqui? 2 vezes 1 aqui. Então, eu tenho 2 hidrogênio aqui na molécula do hidróxido de cálcio. E aqui eu tenho mais 2, né? 2 vezes 1 aqui. 2. Tenho 4 hidrogênio. Do lado de lá, quanto eu tenho? Aqui não tem hidrogênio e aqui eu tenho 2. Para eu ficar com 4, basta eu colocar o número 2 aqui. Certo? Então agora vamos contar os hidrogênios. 2 com mais 2, 4. 2 vezes 2, 4 hidrogênio aqui. Ok? Está faltando o oxigênio. Vamos contar o oxigênio então. Tá? Vamos lá. Tenho 2 vezes um oxigênio aqui, então eu tenho 2 oxigênio. Tá? E aqui eu tenho 2 vezes a molécula de ácido nítrico, onde cada molécula de ácido nítrico tem 3 oxigênios. Então eu tenho que multiplicar 2 vezes 3, que é igual a 6 oxigênios. Tá? Se eu pego 2 oxigênios daqui mais 6 daqui, eu vou ter 8 oxigênios. Tá? Então do lado de lá eu tenho que também ter 8 oxigênios. Vamos contar. Aqui eu tenho um 2 que multiplica 3 oxigênios aqui. Certo? Então nessa molécula aqui eu tenho 6 oxigênios, tá? E lá na molécula de água eu tenho 2 moléculas de água, onde cada molécula tem um oxigênio, eu tenho mais 2 oxigênios. 6 oxigênios aqui com mais 2 aqui vão ser igual a 8 oxigênios. A equação está toda balanceada, ok? Então, os nossos coeficientes estequiométricos são esses que aparecem aí. Deixa eu apagar essa baguncinha aqui em cima, para a gente ficar com o nosso coeficiente estequiométrico e traduzir a nossa equação química. Então eu tenho 1 mol de hidróxido de cálcio que reage com 2 mols de ácido nítrico para formar 1 mol de nitrato de cálcio e 2 mols de água. Ok? Isso é a nossa interpretação. Como é que eu fiz esse balanceamento? Por simples inspeção. Isso funciona para equações químicas simples, tá? Se ela tiver um pouquinho mais de complexidade, normalmente quando eu tenho 2 reagentes formando 2 produtos. Às vezes vão aparecer situações que a gente tem 3 produtos, às vezes até 4, e aí já fica mais complicado da gente fazer
o balanceamento por simples inspeção, tá? Vamos em frente. Vamos fazer mais uma aqui por simples inspeção, só para a gente treinar. Então vamos voltar lá. Escolher a substância cuja fórmula contém o maior número de átomos de um elemento, tá? Então, ó, aqui eu poderia escolher, aqui tem algumas exceçõezinhas que a gente pode fazer, né? Eu poderia escolher o fósforo, na verdade por simples inspeção vai muito pela intuição também, né? Eu poderia escolher o fósforo, tá? Porque tem 4 átomos de fósforo aqui nessa molécula, tá? E eu poderia também escolher o N2O aqui, porque eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui. Então, independente do caminho que a gente vai seguir, a gente vai chegar no mesmo resultado, porque a equação é relativamente simples, tá? Então, vou escolher aqui, ó, um caminho mais diferente, vou escolher o N2O, tá? E vou fixar o número 1 aqui, ó, certo? E aí eu vou seguir o item B aqui, tá? O item, escolher o fósforo, o item B ia ficar sem sentido. Igualar o número de átomos... antes da gente fazer isso, vamos fazer o balanceamento aqui de todo mundo, exceto o hidrogênio e oxigênio. Então eu tenho nitrogênio aqui, certo? 2 nitrogênios aqui. Se eu olhar para o lado dos produtos, aqui não tem nitrogênio e ali eu já tenho 2. Então eu vou colocar o número 1 aqui na frente também, tá? Então, coloquei o número 1 ali. Então, com base no nitrogênio, a equação química está balanceada. Mas faltam ainda fósforo e oxigênio. Vamos seguir os outros. Igualar o número de átomos dos demais elementos, exceto hidrogênio e oxigênio, em ambos os lados da equação. Bom, hidrogênio não tem, exceto o oxigênio, eu tenho fósforo. Tenho 4 átomos de fósforo aqui. E nessa molécula aqui eu também tenho 4 átomos de fósforo. Então, se eu colocar o número 1 aqui e o número 1 aqui, fechei também para o fósforo, tá? Beleza. Agora falta balancear igualar o número de átomos de hidrogênio e oxigênio. Não tem hidrogênio, eu tenho que fazer, então, igualar o número de átomos de oxigênio. Então, ó, fósforo está ok, nitrogênio está ok, vamos contar o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui desse lado? 1. Do outro lado, quantos eu tenho? 6. Aí complicou, então. Não bate. As contas não batem, né? Eu tenho que ficar com 6 do outro lado. Então, nesse caso aqui, basta a gente fazer o seguinte, eu vou olhar aqui para essa molécula, né? Sei que do lado de lá eu tenho 6 átomos de oxigênio, e aqui eu tenho na molécula de N2O, eu tenho um único átomo de oxigênio. Então, se eu multiplicar essa molécula aqui por 6, eu vou ficar com 6 átomos de oxigênio, tá? Do lado de lá, eu vou continuar com 1 mol dessa mesma molécula. E nessa molécula aqui eu vou ter 6 átomos de oxigênio. Olhando então, vamos contar todo mundo de novo. Fósforo, tenho 4 aqui, tenho 4 aqui. Nitrogênio agora, com quantos eu fiquei? 6 vezes 2, 12. Opa, lá eu só tenho 1. Mas tá fácil, cada molécula de N2 tem 2. Que número que multiplicado por 2 dá 12? 6 também, certo? Então, ó, se eu olhar para o nitrogênio agora, eu tenho 6 átomos de nitrogênio desse lado e 6 átomos de nitrogênio desse lado. Faltou o oxigênio. 6 átomos de oxigênio desse lado, 6 átomos de oxigênio desse lado. Tá? Tá balanceada a nossa equação. Tá? Lembrando que quando a gente tiver coeficiente estequiométrico igual a 1, a gente normalmente não representa. Então essa é a forma que a gente representaria essa equação. Ok? Vamos em frente. O segundo método, né, na verdade eu acabei não mudando aqui, né, é o segundo método, é o método de transferência de elétrons, tá? Quando é que a gente usa esse método de transferência de elétrons, tá? Quando a gente tem equações químicas de oxirredução, ou seja, o que é uma reação de oxirredução? São aquelas em que há transferência de elétrons, tá? Em que o átomo muda o seu estado de oxidação. O átomo vai sofrer uma reação de oxidação e vai perder elétrons. Ou ele vai sofrer uma reação de redução e vai ganhar elétrons, tá? A gente vai até falar sobre isso mais para frente, mas por enquanto fica essa definição. Por exemplo, vamos pegar essa reação aqui, ó. Ferro metálico, tá? E o gás cloro, tá? Que é uma molécula de Cl2, tá? Eles reagem entre si para formar o cloreto férrico, tá? Que é, nesse caso aqui, sólido, tá? Então, o ferro metálico reage com o cloro para formar o cloreto férrico. Como é que a gente balanceia essa equação? A gente vai seguir aqui os passos para fazer o balanceamento
por transferência de elétrons, tá? Então aqui é uma reação de oxirredução, tá? O ferro saiu de ferro metálico para um outro estado de oxidação aqui que a gente já vai determinar, tá? Então, ó, primeiro de tudo é justamente isso. Obter o número de oxidação de todos os átomos individualmente, ou seja, o estado de oxidação de todos os átomos, tá? Ferro metálico, por definição, tem estado de oxidação igual a zero. Moléculas desse tipo, Cl2, O2, H2 e assim por diante, por definição também, tem estado de oxidação igual a zero também, certo? Só apagar aqui, talvez a gente precise desse espaço. Do lado de lá, a gente vai então seguir o que a gente acabou de estudar nas aulas 1 e 2. Lá, né? A gente viu, por exemplo, que o cloro, o elemento cloro, ele faz parte lá da tabela periódica do grupo dos halogênios, tá? E os halogênios têm 7 elétrons na última camada. Então eles querem receber mais um elétron para ficar estável. Isso significa que cada cloro gosta de receber um elétron. Então o seu estado de oxidação normalmente é menos 1. Então cada átomo de cloro tem um estado de oxidação igual a menos 1. Certo? Como a gente tem 3 átomos de cloro aqui, somando tudo, isso daqui fica menos 3. Tá? Para a molécula ficar neutra, o ferro aqui então assume o estado de oxidação de mais 3. Ferro 3 que a gente chama. Tá? Agora a gente tem então todos os estados de oxidação determinados nessa reação. Tá? Vamos passar para o próximo passo. Indicar a transferência de elétron entre os átomos. Então, quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, de quantos elétrons a gente está falando, né? Então, vamos olhar para o ferro primeiro. Ó. Vou então fazer uma setinha aqui. Do ferro metálico lá para o ferro 3. Tá? E vou interpretar aqui, né? Ferro saiu do estado de oxidação 0 e foi para o estado de oxidação 3. Quando ele sai do zero, quando ele assume um estado de oxidação mais positivo, significa que ele perdeu elétrons. O elétron tem carga negativa, então quanto mais elétrons saem do átomo, ele vai se tornando cada vez mais positivo. Então ele perdeu elétrons. Quando a gente perde elétrons, a gente está falando de uma reação de oxidação. Tá? Então o ferro 0 aqui oxidou e formou o ferro 3. Tá? Perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Perdeu 3 elétrons. Então, cada átomo de ferro perdeu 3 elétrons para se transformar em um átomo de ferro 3+. Tá? Essa a indicação que a gente faz aqui nesse momento. Vamos olhar para o cloro agora, para o elemento cloro. Tá? Então, vou sair daqui e vou olhar para o cloro lá na molécula do cloreto férrico. Tá? O cloro aqui tem estado de oxidação 0. Tá? E lá ele passou para estado de oxidação menos 1. Se ele saiu de 0 e se tornou mais negativo, significa que ele ganhou elétrons. Tá? Se ele ganhou elétrons, ele sofreu uma reação de redução. Tá? Então, e quantos elétrons cada átomo de cloro ganhou? Então, um cloro desse aqui se transformou de cloro 0 para cloro menos 1, o famoso cloreto. Né? Então, ele ganhou um elétron. Tá? Então, ferro metálico para ferro 3+, a gente teve uma reação de oxidação com a perda de 3 elétrons. E cloro, gás cloro para cloreto aqui, né, no cloreto férrico, a gente teve uma reação de redução, onde cada átomo de cloro ganhou um elétron. Tá? Vamos seguir. Agora a gente vai multiplicar o número de elétrons ganhos ou perdidos, né, se a gente ganha na redução e perde na oxidação, pelo número desses átomos presentes nas fórmulas, tá? Da forma que está aqui, tá? Então, ó, quantos átomos de ferro eu tenho aqui? 1. Então, eu vou multiplicar aqui o 3 elétrons por 1. Vou continuar aqui, então, com 3 elétrons, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quantos átomos isso para os reagentes, tá? Quantos átomos de cloro eu tenho aqui? 2. Então, eu vou multiplicar esse 1 elétron aqui, ó, por 2. E vou ficar com 2 elétrons. Espero que a câmera não esteja cobrindo ali, tá? Mas eu tenho aqui, de qualquer forma, eu tenho 2 elétrons, tá? Beleza. Próximo passo.
igualar o número de elétrons da oxidação e da redução. Sempre que a gente tiver uma reação de oxirredução em que há transferência de elétron, não pode sobrar elétrons, tá? O mesmo número de elétrons de quem oxida tem que ser o número de elétrons de quem reduz, tá? Ou seja, se eu tenho aqui no total 3 elétrons para o ferro e tenho 2 elétrons para o cloro, está acontecendo alguma coisa aqui que eu tenho que igualar. 3 e 2. Aqui acaba sendo uma simples inspeção, né? Que número que eu posso multiplicar aqui e que número eu posso multiplicar aqui para que eu fique com o mesmo número de elétrons, tá? Se eu inverter, né? Se eu multiplicar 3 por 2 e 2 por 3, eu vou ficar com o mesmo número de elétrons. Então, eu vou multiplicar aqui por 2, ok? E vou ficar com 6 elétrons, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou multiplicar por 3. Vou fazer aqui, ó, para não ter confusão. 2 elétrons vezes 3, né? Vão ser igual a 6 elétrons. Ou seja, esses números aqui, vou até mudar, vou ver se eu consigo mudar aqui a cor da caneta para a gente falar um pouquinho. Vou colocar aqui um azulzinho. Esse número aqui, ó, que está destacado aqui, e esse número aqui, de quantas vezes eu tive que multiplicar o número de elétrons, significa o número de entidades que eu tenho que ter de cada um desses reagentes para que satisfaça a minha reação de oxirredução, para que eu tenha uma transferência igual de elétrons entre quem oxida e quem reduz. Ou seja, isso daqui é a quantidade de fórmulas que eu tenho de cada uma dessas entidades, tá? Então essas são as minhas fórmulas. Ou seja, quantas fórmulas de ferro eu tenho? 2. Então significa que eu vou pôr um número 2 aqui na frente, tá? Quantas fórmulas de Cl2 eu tenho? 3. Isso significa que eu vou pôr um número 3 aqui na frente. Certo? Vamos apagar toda essa bagunça aqui só para a gente olhar os coeficientes estequiométricos com mais calma. Então, apagando tudo aqui, ó. Aguenta aí que a gente já termina. Beleza, assim já dá para a gente seguir. Eu sei que eu tenho, então, dois átomos, ou 2 mols, ou 2 dúzias, seja lá o que for, de ferro, reagindo com 3, seja lá o que for também, desde que seja igual ao do ferro, de Cl2, do gás cloro, tá? Por fim, então, eu vou terminar aqui, ó, balanceando por simples inspeção. Já que eu balanceei os reagentes, fica fácil de eu balancear os produtos, tá? Então, ó, 2 mols de ferro desse lado. Quanto que eu tenho do lado de lá? Por enquanto, só 1. Então, eu vou colocar o número 2 aqui e ver se me satisfaz. Deixa eu fazer direitinho, vai. Então, aqui, ó, número 2, tá? Quantos átomos de cloro eu tenho desse lado? 3 vezes 2, 6. Do lado de lá, 2 vezes 3, 6. Então, me satisfaz e eu tenho a equação balanceada, tá? Então, quando for uma reação de oxirredução, a gente então identifica, segue todo esse passo aqui, né? Obtém o número de oxidação para cada um, indica a transferência de elétrons, multiplica o número de elétron ganhos e perdidos, tal, iguala o número de elétrons com o número de fórmulas e, em seguida, a gente termina o balanceamento por simples expressão. Isso funciona só para reações de oxirredução, justamente porque a gente tem que igualar esse número de elétrons das transferências. Ok? Vamos em frente. Último, aqui, vou deixar a caneta em azul mesmo para variar um pouco. Aqui era 3, né? Acabei fazendo copy-paste e não mudei. Método de expressão algébrica. É o mais chato de todos. Dá um trabalho danado e serve para balancear qualquer tipo de equação. Só que como dá um trabalho danado, a gente vai usar em último caso. É uma pena que esse último caso, às vezes, seja bastante necessário. Tá? Então, a gente vai tentar fazer por simples expressão. Quando for oxirredução, a gente vai tentar fazer por transferência de elétrons e tudo mais, mas é relativamente frequente a necessidade da gente cair no método de inspeção algébrica para equações químicas que sejam um pouquinho mais complexas. Por exemplo, uma desse tipo. Tá? O que eu tenho aqui? Ó? Tenho cobre metálico reagindo com ácido nítrico. Tá?
para formar nitrato de cobre, o gás NO e água. Então é uma reação um pouquinho mais complicada. Eu tenho 2 reagentes formando 3 produtos. Então acaba dando um pouquinho mais de trabalho para a gente balancear. São vários passos que a gente tem que seguir e a gente vai cair numa equação matemática que a gente vai ter que resolver. Tá? Vamos fazer para essa reação então. E depois a gente vai ter um monte de exercício para treinar esse tipo de coisa. Vai aparecer aqui embaixo, ó, tá? Cada um dos passos. Então vamos lá. Primeiro, escolher a fórmula com maior número de átomos diferentes e fixar seu coeficiente. Tá? Então, isso sempre para os reagentes. Tá? A gente pode até pegar o produto, mas é legal a gente sempre fazer para os reagentes. Então, vamos olhar aqui. Quem que eu tenho como reagente? Cobre, aqui só tem cobre, e aqui eu tenho ácido nítrico, onde eu tenho hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, seguindo a regra, escolher a forma com maior número de átomos diferentes significa, então, pegar aqui o nitrogênio, o ácido nítrico, melhor dizendo, tá? E fixar seu coeficiente. Então, eu vou pôr aqui, ó. Posso colocar qualquer número, mas normalmente a gente coloca como número 1, tá? Isso pode facilitar ou complicar a nossa vida daqui para frente. Próximo passo. Balancear por simples inspeção os elementos da fórmula fixada, que ocorrem em um único produto. Então, quais são os elementos da fórmula fixada? Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Qual desses elementos aqui ocorre em um único produto? Se eu olhar para o hidrogênio, tá? Só na água, certo? Então, me satisfaz. Nitrogênio está aqui e está aqui, não me satisfaz. E oxigênio está aqui, está aqui, está ali, também não me satisfaz. Então, vou balancear o número de átomos de hidrogênio, tá? Se eu coloquei o número 1 aqui, eu tenho um átomo de hidrogênio. Do lado de lá, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, tá? Então eu preciso igualar, tá? Ou eu mudo aqui para 2, ou eu coloco aqui meio. Vou deixar meio assim só para complicar um pouquinho nossa vida, tá? Então se eu tenho meio vezes 2 é igual a 1. E eu tenho um átomo de hidrogênio do outro lado. Tá? Próximo passo. Atribuir incógnitas, chamar de A, B e C, as fórmulas remanescentes. Ou seja, os coeficientes estequiométricos do que falta balancear vão ser incógnitas para a gente. Tá? E cada uma diferente. Então aqui ó, na frente do cobre, eu vou colocar um Azinho. Aqui eu já tenho o número 1. Aqui na frente do nitrato de cobre eu vou colocar um B. Aqui eu vou colocar um C. E aqui já está estabelecido o nosso coeficiente estequiométrico, sendo igual a meio. Tá? Seguindo, montar equações de balanceamento para cada elemento presente. Então, eu vou olhar aqui cada elemento que eu tenho e vou associar à incógnita que eu tenho. Por exemplo, vamos fazer primeiro para o cobre. Tá? Quantos átomos de cobre eu tenho aqui? Tenho A átomos de cobre. Tá? A seta aqui para a gente vai servir como igualdade. Já que tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro lado. Então, número de átomos de cobre desse lado é igual ao número de átomos de cobre do outro lado. Quantos átomos de cobre eu tenho do outro lado? B. Certo? Já que eu tenho só aqui o cobre. Tá? Então, a primeira equação que eu tenho é a equação A igual a B. Certo? Vamos fazer a mesma coisa agora. Para o hidrogênio a gente já balanceou, vamos fazer agora para o nitrogênio. Certo? Então vamos lá. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho desse lado aqui? Eu já tenho o coeficiente, certo? E é igual a 1. Então eu posso colocar assim, 1 é igual, e aí eu vou olhar do outro lado. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui nessa molécula? Eu tenho o NO3 aqui, que está sendo multiplicado por esse 2. Então cada NO3 eu tenho um átomo de nitrogênio. Vezes 2 aqui, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Vezes o coeficiente estequiométrico, que é B. Então, vou ter aqui 2 vezes B, certo? Mas ainda aparece nitrogênio lá, tá? Então, aparece um átomo de hidrogênio aqui vezes o seu coeficiente estequiométrico, que é C. Então, eu coloco aqui um Czinho, tá? Então, para o cobre, eu tenho uma equação A igual a B. Essa aqui é a minha equação número 1. E para o nitrogênio, eu tenho essa equação 1 igual a 2B mais C. Minha equação número 2. Vamos fazer a mesma coisa agora para o oxigênio. Certo? Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? Coeficiente estequiométrico igual a 1 vezes 3 átomos que eu tenho na molécula de ácido nítrico. Então eu tenho 3, que vai ser igual a tudo que eu tiver do outro lado. Quantos oxigênios eu tenho aqui? NO3 são 3 oxigênios, vezes 2,
3 vezes 2 igual a 6, que multiplica o coeficiente estequiométrico, B, 6B, ok? Mais o que apareceu oxigênio do outro lado. Um átomo de oxigênio vezes o seu coeficiente estequiométrico, tá? Vai ser, então, C, um C, né? Mas aparece ainda lá na molécula de água. Um átomo de oxigênio vezes meio mol, ou meia molécula, seja lá o que for, tá? Então, aqui vai aparecer, ó, um meio, que já está definido o coeficiente, né? Vezes 1, meio vezes 1 igual a meio, tá? Para não ficar esse meio aqui atrapalhando a gente, vamos multiplicar toda essa equação aqui, ó, por 2, tá? Então, a gente vai ficar com o seguinte, 3 vezes 2 igual a 6, que vai ser igual a 6B vezes 2 igual a 12B, mais 2 vezes C é igual a 2C, mais meio vezes 2, que é igual a 1, certo? Essa daqui, então, vai ser a minha equação número 3. Dava até para arranjar assim, mas no outro slide eu deixei assim, então vamos seguir. Então, a gente tem aqui agora 3 equações, tá? Essa equação aqui, essa outra equação aqui e essa outra equação aqui, tá? Vamos passar para o próximo slide para ficar com coisa mais limpa, tá? Tem que agora resolver as equações. Vamos lá. Então, tá aqui a nossa reação e tá aqui as nossas equações de uma maneira mais limpinha aqui para a gente interpretar. Como é que eu vou resolver essa parada aqui? Bom, A igual a B, tá? Isso eu vou deixar para o final. Vou tentar isolar aqui, já que eu tenho aqui só B e C, eu vou tentar fazer B em função de C ou C em função de B e substituir na equação 3, né? Então, essa daqui é a minha equação número 1, essa aqui é a minha equação número 2 e essa daqui é a minha equação número 3, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu vou pegar a equação 2 aqui. Espero que tenha espaço para tudo aqui. 1 é igual a 2B mais C, tá? Se eu passar o 2B para o lado de lá, eu vou ficar com C igual a 1 menos 2B. Então, eu tenho um valor aqui para C, né? Uma definição para C. Agora, eu vou substituir 2 em 3, tá? Então, tudo onde for C, eu vou escrever 1 menos 2B. Então, vamos lá. 6 vai ser igual a 12B mais 2 que multiplica C, onde C é igual a 1 menos 2B. Ok? Mais 1. Vamos resolver isso aqui, ó. 6 vai ser igual a 12B, mais 2 vezes 1, 2, mais com menos, menos, vezes 2B vezes 2, 4B, mais 1, tá? Resolvendo, mais 2, mais 1, 3, positivo, passou para o lado de lá, negativo, menos 6, 6 positivo, menos 3, menos 3 igual a 3. Então, vou ficar aqui com 3, que vai ser igual a 12B menos 4B, que é igual a 8B, certo? Daqui, então, a gente tira que B vai ser igual a 3/8, tá? Vamos guardar isso, beleza? Bom, se B é igual a 3/8 e a equação 1 nos diz que A é igual a B, A também, então, vai ser igual a... Então, eu posso dizer aqui ó, que A também é igual a 3/8. Já resolvi A e B. Agora, eu vou resolver C, substituindo o valor de B numa equação que tenha C. Então, vou pegar a equação 2 ali, ó. Certo? 1 vai ser igual a 2, que multiplica o valor de B, que é 3/8. Ok? Mais C. Resolvendo isso daqui, então, vamos seguir aqui, ó. 1 vai ser igual a 2 vezes 3/8 é igual a 6/8, tá? Mais C. Certo? Passo para lá, né? Vamos ver se vai dar isso aqui. C vai ser igual a 1 menos 6/8, né? Resolvendo isso daqui, ó, C vai ser igual a 2/8, tá? Fazendo a continha aqui, ó. C vai ser igual a o mínimo comum aqui, que vai ser 8. 8 dividido por 1 igual a 8, vezes 8 dividido por 1 igual a 8, vezes 1 é 8, tá? Menos 8 dividido por 8 dá 1, vezes 6 dá 6, 8 menos 6, 2, por isso que deu lá 2/8, tá? Então, ó, eu tenho o valor aqui de C, tenho o valor de B e tenho o valor de A.
que eu faço agora? Vou substituir tudo isso na nossa equação lá. Vão dar uns números esquisitos, mas daqui a pouco a gente arruma, tá? Então vou olhar lá para o cobre, né? Cobre, se a gente lembrar, era a nossa incógnita A, certo? O que a gente tinha lá no outro slide, né? A gente tinha A1 aqui, certo? A gente tinha um B aqui, tinha um C aqui e tinha um meio aqui, tá? Só para a gente relembrar, tá? Então no lugar do A, vou apagar o A ali, ó, no cobre, e vou colocar quanto vale o A, 3/8. Tá? O 1 eu vou manter, já é um número, né? O B, eu vou pegar o valor de B. Quem é B? Também é 3/8. Então, no lugar do B, coloco também aqui, ó, 3/8. Tá? C vale 2/8. Eu vou colocar aqui, então, 2/8. E assim está balanceada a nossa equação. De um jeito esquisito, né? A gente normalmente não deixa assim valores fracionados. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou pegar toda a minha equação aqui, ó, toda ela, e vou multiplicar por 8. Porque se eu multiplicar por 8, esse coeficiente estequiométrico aqui vai ficar com números inteiros, certo? Então, apagando tudo aqui, ó, vamos com calma para a gente não perder os passos, tá? Apagando aqui, 3/8 vezes 8. Então, o que eu estou fazendo é 8 vezes 3/8. 8 vezes 3, 24, dividido por 8, 8. Né? Ou eu corto 8 aqui com 8 aqui e fico com 3. Então, aqui, ó, multipliquei por 8, fico com 3. Tá? 1 vezes 8 é 8. 3/8 vezes 8, 3. 2/8 vezes 8, 2. Fazer direito. 2. E meio vezes 8, né? Só fazer aqui, ó. 8 vezes meio vai ser igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Tá? Então aqui eu fico com coeficiente estequiométrico igual a 4. Tá? Vamos limpar um pouquinho essa bagunça aqui, para a gente poder dar uma olhadinha no restante. Tá? Não se incomodem com isso que apareceu aí, tá? Olhando então para a nossa equação química, a gente vai ver se ela está totalmente balanceada. Como é que a gente faz isso? Vamos contar todos os elementos que a gente tem. Então, para o cobre, tenho 3 átomos de cobre desse lado e tenho 3 átomos de cobre desse lado. Certo? Hidrogênio, 8 átomos de hidrogênio desse lado, 4 vezes 2, 8 átomos de hidrogênio desse lado. Certo? Nitrogênio, 8 vezes 1, 8 átomos de nitrogênio desse lado. Do lado de lá, a gente vai ter 2 vezes o NO3, então eu tenho 2, que multiplica o coeficiente estequiométrico, 6. Então eu tenho 6 átomos de nitrogênio aqui desse lado, e tenho mais 2 átomos de nitrogênio nesse lado. São 8 átomos de nitrogênio, certo? E por fim, o oxigênio. 8 vezes 3, 24 átomos de oxigênio, tá? Vamos contar do lado de lá. Vamos limpar um pouquinho aqui essa bagunça para ficar melhor para a gente. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então aqui eu tenho 18 oxigênio, tá? Mais 2 vezes 1, 2 oxigênio. Mais 4 vezes 1, 4 oxigênio. 18 mais 2, 20. 20 mais 4 igual a 24 átomos de oxigênio. Certo? Está balanceado também. Então, voltando para a gente terminar aqui. Apagando essa baguncinha aqui um pouco. Eu tenho então que 3 átomos, 3 dúzias ou 3 mols de cobre vão reagir com 8 mols de ácido nítrico para formar 3 mols de nitrato de cobre, 2 mols de NO e 4 mols de água. Certo? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas com calma, com perseverança a gente consegue. Então, basicamente, essas são as 3 formas que a gente faz balanceamento de equações químicas, tá? Tentamos sempre o primeiro, método da simples inspeção,
tá? Se não deu certo, já tem que partir para esse aqui da inspeção algébrica. No caso de reações de oxirredução, quase sempre a gente vai conseguir resolver por método da transferência de elétrons, mas se não der certo, a gente vai ter que cair também nesse método de inspeção algébrica, dá um pouquinho de trabalho, temos que trabalhar um pouquinho com a matemática aqui e tal, mas também não é nada de outro mundo, tá? Lá no capítulo 7 do livro, tem umas 15 ou 20 reações lá, equações químicas para a gente balancear e treinar. Então peguem lá o capítulo 7 nos exercícios, tá? E treinem fazendo o balanceamento dessas equações químicas. Na próxima aula a gente vai começar a falar então de cálculos estequiométricos, tá? A gente vai começar a relacionar então reações químicas com grandezas que a gente viu anteriormente. Por exemplo, quantidade de matéria, massa e quanto isso está envolvido em cada uma das reações químicas, tá? Paramos por aqui então, essa aula foi bem mais curtinha, né? Para dar uma folga para vocês aí também. E a gente então se vê na próxima aula. Beleza, galera? Valeu!